Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Nesse momento, nós estamos aqui em nossa entrevista com o pastor Birne, pastor da Igreja Batista Bíblica Israel, que já tem seu ministério há mais de 30 anos aqui no município de Lauro de Freitas. Pastor, é um prazer nosso estarmos aqui com o senhor nesse nosso momento de entrevista e nós iremos fazer aqui algumas perguntas para o senhor. Gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos amigos, nossos irmãos. O senhor é casado? Quantos filhos o senhor tem? O senhor já tem neto? Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos os cidadãos lauro-freitenses. A paz do Senhor Jesus, a graça e a paz, Shalom Adonai, aos meus amados e queridos irmãos e amigos, que a bênção de Deus seja com todos da nossa cidade linda de Lauro de Freitas. Eu sou casado, tenho 4 filhos, tenho 3 netos lindos, sou um homem feliz e realizado com a família abençoada que Deus me deu, professor Luiz. Bom, inclusive, nós conhecemos a sua família muito bonita, muito linda. Bom, eu começo aqui fazendo essa pergunta sobre sua trajetória como pastor. O que foi que te motivou a ser pastor? Quando isso aconteceu? A minha trajetória ministerial começou desde a minha tenra idade, quando eu comecei na Igreja Católica, desejando ser padre, e depois, ouvindo uma mensagem do Evangelho, eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Cristo, mas o desejo de ser pastor, porque padre também é uma função pastoral, o desejo de ser pastor continuou, e esse desejo se consolidou, eu vindo para esta cidade para exercer esse ministério dado por Deus. Então, muito bem. Então, o senhor já tem esse, digamos assim, esse desejo no coração, essa chamada desde a muitos mocidade. anos. Muito bem, perfeito. Bom, pastor, e com relação hoje à Igreja Batista Bíblica Israel, a sede aqui na Itinga, na rua Jânio Quadros, sobre a expansão, juntamente com as congregações, o que o senhor tem em mente para o futuro? A Igreja Batista, professor, é uma igreja missionária. A Igreja Batista é uma igreja que é o meu coração, o coração de fazer a obra de Deus. É a igreja que está em 4 cidades do estado da Bahia: Crisópolis, Olindina, São Felipe e São Sebastião do Passé, em Salvador e aqui em Lauro de Freitas. A nossa sede aqui em Lauro de Freitas, sempre com o desejo de cuidar de pessoas, de cuidar assim dos seres humanos, trazendo o melhor de Deus para os seres humanos, de forma que os seres humanos venham ter assim uma vida mais feliz e mais saudável. Bom, o senhor falou em cuidar de pessoas. Eu sempre ouço o senhor falar em investir em pessoas. E aproveitando esse ponto que o senhor abordou agora há pouco, eu pergunto ao senhor sobre o centro de recuperações de usuários, né, de substâncias psicoativas. O que levou o senhor a pensar e planejar algo dessa natureza? Fala um pouco sobre isso. Bem, professor, com o conhecimento da palavra de Deus, nós assim entendemos que a palavra de Deus nos orienta que tudo quanto a pessoa deseja e gosta de fazer é chamado de dom. E minha linguagem do amor é servir as pessoas. E eu me sinto feliz em servir as pessoas, eu me sinto feliz em ajudar as pessoas, os seres humanos a se desenvolverem, a crescerem. E esse desejo já na cidade já começou na minha vinda para essa cidade. Daí eu tive a oportunidade nessa cidade de abrir um centro de recuperação. Essa abertura do centro de recuperação, nós cuidamos de muitas pessoas, muitos jovens no centro de recuperação, de tal forma que esse processo de ressocialização, do se livrar dessas substâncias nocivas, psicoativas,
tanto das que são liberadas como das que são proibidas. Foi um desafio muito grande, algo saudável você trazer à vida pessoas que já estavam com a vida destruída, com a vida acabada, com a vida realmente arruinada. Bom, pastor, e com relação ao projeto Vida, porque, como o senhor abordou aí, esse trabalho com jovens, né, adultos, já é um trabalho onde eles já tiveram essa caminhada. E agora, a Igreja Batista Bíblica Israel, juntamente com o senhor planejou e vem desenvolvendo o projeto Vida. E justamente trabalhando com crianças. Quando foi que o senhor pensou em realizar esse projeto? De que forma? Nos explique que surgiu esse desejo ardente de trabalhar com crianças e não mais com adultos. Ou juntos, né? Trabalhar com crianças e adultos. Bom, professor Luiz, a princípio o desejo de cuidar das pessoas individualmente, eu, juntamente com a igreja, já fazíamos esse trabalho de ajudar as pessoas. Só que nessa oportunidade de abrir um centro de recuperação, nós começamos a ter experiência no cuidar dessas pessoas e identificamos no nosso diagnóstico que nós fazíamos com essas pessoas um trabalho corretivo. Eles já haviam assim, vivenciado uma vida ruim e entrado pelo caminho dos vícios, e a gente trabalhava de uma forma corretiva para poder libertá-los. E nessa experiência, muitos adolescentes também, nós vivenciamos isso, o envolvimento de adolescentes nesse caminho das drogas. Então entendemos e pedindo a Deus sabedoria, entendemos que o ideal era fazer o trabalho primeiro, que era o preventivo, antes de chegar no corretivo. Daí a ideia, quando eu conheci um projeto aqui na cidade, esse projeto trabalhava e trabalha ainda hoje com crianças e adolescentes, e eu pedi orientação e informação nesse projeto, e veio a ideia de abrir hoje o que nós temos, que é o chamado Projeto Vida, projeto que cuida de crianças, tem uma creche, cuida de adolescentes e juniores, que nós chamamos na igreja, na faixa de 9 a 11 anos, juniores. Cuidamos dessas crianças, trabalhando de uma forma preventiva para que eles não venham vir a ter uma vivência, uma experiência negativa com essas substâncias. Muito bem. Existe um ditado, não sei se é popular, onde a prevenção é o melhor remédio, né? E agora, a pergunta que não quer se calar. A nossa curiosidade é o seguinte: o senhor tem pretensão em candidatar-se nas eleições de 2020? Bom, professor, o desejo do nosso coração, sim, é ser candidato, estar trabalhando, porque eu entendo que tenho condição de estar servindo mais ainda a população, as pessoas aqui, os seres humanos maravilhosos desta cidade maravilhosa, servindo melhor, e eu entendo que tenho competência para dar uma parcela de contribuição na administração desta cidade para um melhor desenvolvimento, uma vida mais saudável do povo desta cidade. Posso dar o meu testemunho como uma pessoa que gosta de pessoas, que é algo que é muito difícil de nós encontrarmos hoje, né? Então, justamente a política, ela tem que ter esse objetivo: cuidar de pessoas, né? Não ser engessada. Bom, mas eu conheci um pouco, ouvi falar que o senhor tinha no passado um outro posicionamento. E aí eu gostaria de fazer essa pergunta para os amigos, os irmãos que estão nos ouvindo, da seguinte forma: o que mudou em relação ao seu posicionamento ou pensamento no passado sobre a política? Houve uma mudança? Eu gostaria que o senhor
compartilhasse, nos esclarecesse aos nossos irmãos e amigos. Bom, professor, eu não tenho vergonha de falar para o povo da cidade de Lauro de Freitas e para os irmãos em Cristo Jesus que eu não queria saber de política. Olhando só as experiências negativas de alguns políticos, eu resolvi só estar cuidando das pessoas com o maior carinho e amor e não dava ênfase à política. E também a verdade é essa, eu dizia que a política só era ruim e não era uma coisa boa, porque o que chegava ao meu conhecimento só eram as coisas negativas. Daí, professor, nós começamos nesta cidade, no meu ministério, e começamos a nos desenvolver nessa cidade e comecei a participar da vida pública desta cidade. Participando da vida pública dessa cidade, professor, então eu vi que a política é o meio pelo qual o povo ele é orientado, ele é dirigido, é o meio pelo qual o povo realmente ele é favorecido com as iniciativas daqueles que trabalham no setor público, na administração pública. E com esse conhecimento, há uma palavra de um grande pensador que ele diz que ele não tem medo de mudar da ideia porque ele não tem medo de pensar. Isso é uma verdade que nós precisamos entender. O homem, ele é um ser mutável. O conhecimento desenvolve o homem. A experiência leva o homem a um aprimoramento. E eu me aprimorei e vi e vejo que a política, quando você faz de coração, quando você faz de amor, quando você faz com vontade, você não vai para a política para você se completar. Você vai para a política, professor, para completar os outros, para procurar o melhor para as pessoas, para os seres humanos, professor. E eu tive essa experiência quando eu comecei a me envolver na administração pública. Eu participei nessa cidade por 12 anos de 2 conselhos, o Conselho Social de Criança, de 3 conselhos, terminei participando também do Conselho Alimentar e entendi que se pode fazer muito, muito para ajudar os munícipes desta cidade. Perfeito. Concordo com o senhor. Bom, como dizem os gregos, né, nós somos seres políticos. Nós precisamos entender isso. A política, ela tem sua importância no dia a dia, nos pormenores mais simples que sejam, né? Então, quando o ser humano ele tem uma aversão à política, nós dizemos que há uma alienação política. E os malefícios que isso provocam para a sociedade, para toda a sociedade como um todo, são malefícios realmente que provocam grandes estragos. Bom, pastor, eu gostaria de saber o seguinte: a sua relação com a política, ela pode dificultar o seu ministério como professor, como pastor? Existe alguma possibilidade de atrapalhar o seu ministério? Eu gostaria que o senhor esclarecesse isso para os nossos irmãos, nossos amigos que estão nos ouvindo nesse momento. Bom, professor Luiz, essa pergunta é excelente, pertinente para o momento. Se nós olharmos o político ele cuida de pessoas, ele trabalha para melhorar a vida das pessoas, dos seres humanos, da sociedade, da comunidade, da família. A política trabalha para trazer o bem-estar. A proposta da política é trazer o bem-estar para o povo.
A proposta pastoral é trazer o bem-estar para o povo, uma vida saudável, biológica, psicológica e espiritual para o povo. Portanto, as duas funções se somam, porque o pastor, ele é um político no tratamento geral de um ser humano. E o político social, administrativo, é a política que engloba já a função pastoral nesse trabalho, nesse envolvimento com a sociedade, para trazer o melhor para ela. Muito bom, pastor. É necessário que nós possamos pensar, né, sobre essa importância aí. E vendo essa resposta do Senhor, é importante para nós quebrarmos esse paradigma, essa ideia equivocada, ao meu ver, de que devemos sempre, o cristão, se dissociar de política. A política está presente em nossas vidas, irmãos. Precisamos mudar essa ideia. Eu convido nosso querido aqui, pastor, nesse momento, a deixar uma mensagem para os nossos amigos, nossos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento. A todos os amigos e irmãos, há uma orientação bíblica no livro de Provérbios 29, versículo 2, que quando a pessoa boa e justa governa, o povo se alegra. O Brasil e o mundo precisam de pessoas justas, pessoas que façam política por amor e não por interesse particular. Que façam política para os cidadãos terem uma vida saudável, uma vida melhor e um bem-estar equilibrado e sustentável na sua caminhada aqui na Terra. Muito obrigado a todos. Para encerrar, nesse momento nós convidamos vocês, nossos amigos, nossos irmãos, a nós estarmos aqui em nossa live, dia 18, às 20 horas. Você pergunta e o pastor Birne responde. Será um grande prazer nós estarmos aqui juntos. Aguardo você na segunda-feira, às 20 horas, dia 18. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde, abençoe a sua família, te dando saúde, te dando paz, te dando prosperidade, unção e muitas bênçãos, e te livrando do Covid-19, em nome de Jesus. Amém. Amém.